Sejam bem-vindos, está começando mais uma edição extra que está discutindo alguns temas que pautaram a semana da Assembleia Legislativa. Teve discussão sobre os reflexos econômicos, reflexos da crise na cadeia produtiva do leite, os gastos públicos durante a pandemia, no combate à Covid-19, e a tão esperada acariação entre ex-secretários de Estado e uma servidora da Secretaria da Saúde sobre a CPI dos respiradores. Nossos convidados são os jornalistas Marcelo Espinosa, da TVAL, e Fábio Bispo, jornalista independente, autor da matéria publicada pelo Intercept que deu start a essa investigação sobre a CPI dos respiradores. Obrigado pela participação de vocês. É um prazer. Fábio. Prazer estar aqui novamente. Espero poder contribuir para o debate. A gente começa ouvindo uma sonora do deputado José Milton Schaeffer, que é presidente da Comissão de Agricultura, sobre os problemas enfrentados pela cadeia produtiva do leite. Nós vamos trabalhar essa questão tributária, o deputado Sopelsa vai nos ajudar a coordenar esse grupo aqui, tá? Então nós vamos trabalhar na questão das dívidas, na questão tributária. É claro que a preocupação na área da pesquisa, da Secretaria da Agricultura e da Sanidade, com a profissionalização da cadeia, tem que ser um esforço permanente, né, para que nós possamos realmente tornar o nosso produto mais competitivo. As questões de crédito já coloquei aqui. Essa questão de uma política, poderíamos chamar assim, de integração produtor-indústria, que dê uma segurança maior para o produtor, é algo a ser perseguido. Eu acho que o poder público ele pode intervir até um certo ponto, depois são as indústrias. E essa questão do preço, de se estudar, nós já vamos debater daqui uns dias no PL 135, que já está na pauta. Bem, Fábio e Marcelo, o deputado falou sobre as principais questões aí que estão sendo enfrentadas pelo setor. Tem a questão das dívidas, a própria pandemia que diminuiu a demanda do setor produtivo, a variação cambial que também afeta muito o setor. Eu queria primeiro uma avaliação de vocês sobre essa questão específica desse setor, as demandas específicas desse setor, e também uma análise sobre o papel aí do poder público, sob o ponto de vista mais geral, aí, de socorro aos diversos setores afetados aí pela pandemia, afetados por essa crise. Pode começar, Fábio. Bom, eu tenho acompanhado esse assunto um pouco mais, acho que de longe, né? Ali no debate que tem ocorrido entre os deputados e a própria federação que representa o setor. Mas o que a gente vê, assim, por cima, é que o setor já vem, todos os demais setores econômicos de Santa Catarina já vêm impactados por conta da pandemia, né, que afeta diretamente todo o setor produtivo, e acaba também, o setor público acaba canalizando os recursos, né, para a saúde. Pelo que a gente vê aí, a maioria dos recursos recebidos pelo governo estão canalizados com gasto de saúde. E se não bastasse também, o Estado vive uma grande estiagem que afeta diretamente as pastagens, né? E isso tem trazido um impacto muito grande para os produtores de leite, que tiveram aí uma queda na produção. E existe uma cobrança, né, de que o governo possa canalizar recursos, né, criar algum estímulo, algum meio, né, para que eles possam aumentar sua produção. Se não me engano, né, alguém me corrija se eu estiver errado, mas eles queriam, por exemplo, trocar as pastagens por ração, né? Mas isso também não foi possível devido aí à própria variação dos preços, questão do dólar e tudo mais. Então é uma situação que é uma cadeia de agravamentos, vamos dizer assim, né? Além da tipicidade, né, da pandemia, temos todos esses outros efeitos colaterais. A carga tributária também foi citada na reunião, né, Marcelo? Fábio, primeiro cumprimentar a todos que nos acompanham pela TVAL. O Fábio Bispo falou sobre agravamento, né, de um cenário de agravamento. E realmente isso é bastante complicado na questão da pecuária leiteira, porque é um setor que há pelo menos 20 anos vem se queixando de muitas dificuldades. E mesmo com todas essas dificuldades, foi um setor que se expandiu muito em Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, em 2016, a produção anual de leite aqui em Santa Catarina era de 3 bilhões de litros. Agora a gente já está chegando aí perto de 4 bi
deve ter aí uma queda em função desses problemas. Mas não bastasse só essas dificuldades causadas pela pandemia, pela estiagem, pela questão do dólar, o setor já vinha enfrentando dificuldades, principalmente o produtor. O produtor rural é o que se queixa mais, porque ele alega que o seu ganho é muito pequeno por um produto que tem um valor relativamente alto, um produto que agrega valor no decorrer, desde que ele sai lá da fazenda, do sítio, até chegar à prateleira do supermercado, e o produtor rural alega que não vê esse ganho para ele. E é um setor estratégico. É interessante que o poder público olhe com carinho para isso, porque ele, além de agregar valor para pequenas propriedades, ele também ajuda a manter muitas famílias no campo. É uma modalidade de produção que tem tudo a ver com Santa Catarina, pequena propriedade, a agricultura familiar. Para isso, seria interessante rediscutir a questão tributária, até para que o leite catarinense tenha mais competitividade, não só com relação aos produtos de outros estados, mas aqueles que vêm importados do Uruguai, da Nova Zelândia, mas também procurar aí incentivar a melhoria na qualidade desse produto, para que esse leite, que hoje é apenas basicamente para o mercado interno, seja um produto potencial de exportação. Santa Catarina já tem muito potencial aí na carne suína, na carne de frango, o leite pode até ser um produto para exportação para outros países. O governo, nessa reunião durante a semana com os deputados e com entidades do setor também, comentou sobre a liberação de linhas de crédito para municípios com menor IDH. Seriam mais ou menos 60 cidades, 60 municípios que teriam dinheiro para as prefeituras, em chamamento público, comprarem da agricultura, de agricultores orgânicos. Isso pode ser uma saída para esses pequenos municípios, mas não é uma solução, é uma solução paliativa, né, momentânea, digamos assim. Não é estrutural, né? O que a cadeia produtiva tem pedido, né, além dessa sinalização de estímulo, eles também pedem a prorrogação de financiamentos, a redução de taxas de juros e outras formas, né, de incentivo público para eles poderem se capitalizar. Eu acredito que a sinalização do governo, ela parece ser já é alguma coisa, né, parece que está se construindo um diálogo aí, que até então parecia não haver, mas ainda parece um pouco tímido, eu imagino, né? Porque, como em outros setores, a dívida é grande, né, entre os produtores. Não tem só a questão da dívida, né, que atinge todos os setores da economia, principalmente agora nesse cenário de pandemia, mas de você criar condições favoráveis para que esses produtores tenham condições de botar o seu produto no mercado em condições deles se sustentarem, porque hoje o que está acontecendo em muitas propriedades é que o custo de produção não paga, a venda pelo produto não paga o custo de produção. Isso aí pode inviabilizar a permanência dessas propriedades leiteiras. O importante a gente destacar é que existe uma mobilização permanente, pelo menos no lado da Assembleia Legislativa, que ela mantém uma frente parlamentar específica para o leite, que foi criada lá em 2018, depois de um evento muito grande que a Assembleia realizou em Pinhalzinho, justamente para tentar chamar a atenção do poder público para essas questões. Evidente que esse cenário agora que a gente vive, onde todas as atenções estão focadas praticamente para o combate à pandemia, dificulta um pouco. Mas assim que essa situação melhorar um pouco, é importante que o governo, que o poder público, na realidade, não só o governo, o poder público, abra o olho para essa situação, porque é um setor importante para a economia catarinense, ajuda a manter o homem no campo e agrega muito valor. Hoje o leite é praticamente o terceiro produto mais importante da cadeia do agronegócio catarinense. Essa questão da discussão tributária, o governo, a Secretaria da Agricultura sinalizou para discutir, mas depois da pandemia, essa questão específica. Agora também tem a questão do preço único, né, do preço mínimo, aliás, para o leite. O projeto da deputada Marlene Fengler, que está na CCJ, fala sobre isso. Quer dizer, pede que o Sindileite, ao discutir a questão não discutir só o preço médio, mas discutir também o preço mínimo para o mês subsequente, que é uma forma do produtor ter mais segurança, poder se preparar, enfim, né, ter mais condições de tocar o negócio. Eu não estou muito por dentro dos detalhes do projeto de lei da deputada,
Mas eu acredito que sim, ele vem no sentido de trazer segurança, assim como os demais pedidos, né? Um deles é antecipar, né? Aí qual que seria o preço pago pelo litro de leite ao longo de todo mês. E essas são atitudes que visam criar aquilo que o Marcelo mesmo estava falando, do produtor ter condições de ele mesmo se manter. O que a gente percebe que o setor está precisando agora é um ferramental, né? São estímulos para que ele possa se reerguer e superar o momento de crise e trilhar o seu caminho sozinho. Eu não acredito que o caminho seja uma política de dependência do Estado. E acredito que a própria cadeia produtiva não quer isso e o mercado também não vê isso com bons olhos, né? É importante dizer, se a gente quer transformar o leite num produto, ele já é, né? Mas transformar ele num produto ainda mais significativo para a economia catarinense, é preciso que a gente crie condições para que o setor consiga caminhar com as suas próprias pernas. E acho que, eu acredito que, como eu falei, não conheço os detalhes do projeto da deputada, mas acredito que ele vem nesse sentido, né? Criar garantias para que o produtor possa se programar, para que ele possa fazer as suas previsões, né? A gente sabe que está muito difícil de fazer qualquer tipo de previsão com esse cenário, mas tendo algum mínimo, alguma situação mínima, né, de informação prévia, vai ajudar o setor a se reestruturar melhor. O Fábio tocou num ponto interessante, que é esse medo que às vezes o mercado tem dessas iniciativas de regulação de preço, né? Mas é importante a gente destacar que o Estado está aí para isso, às vezes ele tem que entrar na jogada, porque nós estamos falando de uma cadeia muito importante que envolve milhares de famílias que permanecem no campo, algo que é uma característica específica aqui de Santa Catarina, poucos estados no país têm isso, e que, se não tiverem essa garantia de preço mínimo, correm o risco de ter a sua sobrevivência ameaçada, né? Podem ser obrigados a partir para outras atividades e, com isso, desmontar toda uma estrutura que hoje tem destaque em Santa Catarina. Claro, a produção de leite ela acaba sendo compensada com a importação, mas, de certa forma, é importante pensar na sobrevivência dessas famílias que geram empregos, se mantêm no campo, geram recursos, geram divisas para os cofres públicos, para o Estado como um todo, e que, se não tiverem mínimas condições de poder trabalhar, melhorar o seu produto, brigar por mercado, seja no preço, seja na qualidade, correm o risco aí de desaparecer, né? Como é que vocês estão analisando as políticas do poder público, de modo geral, especialmente do governo federal e dos governos estaduais, no sentido de preservar a economia, impedir que mais empresas fechem e, principalmente, preservar o emprego? Bom, Gadotti, essa semana a gente teve aí boas notícias vindas do agronegócio, né? E o que eu percebo, uma impressão particular minha, é que essa cadeia produtiva, toda a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, ela é uma cadeia produtiva muito forte e ela está conseguindo, vamos dizer assim, sobreviver ao momento de excepção, né, de exceção. E eu não tenho visto que os incentivos, seja do governo federal ou seja dos governos estaduais, tenha sido o fator determinante para o sucesso, ou vamos dizer assim, para a resistência que o setor tem demonstrado, né? Eu vejo que é algo que é muito mais próprio de toda a cadeia produtiva do que de ações de governo. Nós mesmos estamos vendo que existem reclamações de diversos setores sobre demora nas ações, demora nas liberações de crédito aqui, como agora aqui em Santa Catarina também demora para se negociar detalhes, ajustes para determinados setores. Então, eu acho que o governo está um passo atrás, os governos estão um passo atrás ainda do que o setor de fato está demonstrando, né? Há uma burocracia que atrapalha principalmente o pequeno e médio empresário, né? O grande acaba tendo um fôlego maior e acaba tendo acesso a linhas de crédito com mais facilidade, pelo menos é isso que eu tenho percebido. Não, só ia dizer que eu não vejo no Brasil uma política, por exemplo, como a gente viu na Europa, do governo no dia seguinte anunciando um pacote super poderoso para segurar a economia. Aqui a gente viu o anúncio de pacotes, a gente está vendo algumas medidas que estão sendo feitas, mas elas estão acontecendo a conta-gotas, e elas não estão à frente do setor, elas estão correndo atrás.
O Gadotti tocou num ponto da questão da burocracia, mas existe mais que a burocracia também a falta de recurso para os pequenos, micros, para os MEIs, né, que são hoje, aqui em Santa Catarina, fundamentais para a nossa economia. Os deputados, por exemplo, trouxeram uma demanda recentemente. O Badesc ofereceu, por meio de uma linha de crédito específico para a pandemia, para capital de giro, cerca de 50 milhões de reais em empréstimo para capital de giro. Esse dinheiro já acabou. E a demanda reprimida chega aparentemente a 400 milhões de reais, ou seja, é realmente um desafio imenso para o poder público tentar dar conta dessa demanda. Como que isso poderia ser feito? Basicamente, o estado de Santa Catarina, que é o principal injetor de recursos do Badesc, ele não pode gerar dívida, ele não pode emitir título, né? Isso foi proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Então, ele depende de recursos da União, recursos do BNDES, recursos de empréstimos estrangeiros, para tentar aí aportar alguma coisa a mais do que já pode no Badesc. Só que aí a gente esbarra na própria dificuldade que o governo federal vai ter de tentar, de arcar com todo esse custo que o Covid, que a pandemia vai causar para a nossa economia. Só que isso não tira a responsabilidade dele, poder público, de encontrar um meio para isso. Para isso existem lá técnicos nos mais vários órgãos para tentar encontrar saídas para isso. De certa forma, redução de carga tributária, ou então você aumentar o prazo para pagamento de dívidas junto ao poder público é uma saída, mas não é o suficiente. Realmente o desafio é muito grande aí para o poder público encontrar caminhos para tentar dar conta dessa demanda de recursos que principalmente os MEIs, os pequenos e os micros precisam, que é o setor que mais emprega, que mais gera emprego na economia brasileira. Eu sei que vocês não têm bola de cristal, mas o que vocês acham, como é que vai ser nos próximos meses em termos de recuperação econômica? Por exemplo, tenho conversado com o pessoal do setor de eventos que acha que só ano que vem, que em 2020, por mais que eles se reinventem e tentem coisas novas, não tem recuperação econômica. Alguns setores vão sofrer mais, outros menos, mas como é que vocês estão avaliando esse cenário? É bastante difícil fazer previsão, e é muito mais difícil ainda fazer previsão quando a gente tem o ineditismo do momento atual, né? A gente tem visto aí no mundo internacional, né, na guerra internacional das bolsas de valores, uma disputa pela liderança, né, pela recuperação. E a gente viu até que a bolsa brasileira está surfando um pouco nessa onda. A gente já viu um sinal, né, de recuperação de alguns setores. Acho que semana passada o setor de turismo teve uma valorização diante aí da abertura, né, desse setor, mas voltou a cair ontem um pouco. Mas eu acho que é isso, vai ser por setores, por economias, por ramos de atividades e por demanda da população. O que a gente está vendo é que a população hoje, o agronegócio, a gente está vendo que o agronegócio está conseguindo sustentar porque as pessoas precisam comer. Então, a necessidade básica ela acaba vindo na frente e a recuperação ela também vai seguir um pouco esse rito, né? Na questão dos eventos, a gente está vendo que o entretenimento, né, mercado de entretenimento de eventos, a gente está vendo que eles estão se reinventando, né? Aqui na Grande Florianópolis já está tendo o drive-in para superar aí a vontade do pessoal ir aos cinemas. Eu acho que é esse caminho. A gente vai ter que começar a refazer a roda, vamos dizer assim, para poder pegar velocidade de novo, porque as coisas vão ser bastante diferentes. As quedas foram muito grandes e o impacto, né, vamos dizer assim, o rombo econômico que ele foi causado em muitos setores é difícil de se recuperar. Não é só a vida voltar ao normal, tem que recuperar os perdidos também. E eu acho que isso, pelo que a gente tem visto, isso vai depender de economias e demandas, né? Marcelo. O cenário é muito desafiador e a gente precisa entender o seguinte, né? A Santa Catarina, pela sua característica, tende a sair com menos dificuldade dessa crise, porque tem uma economia diversificada, porque está muito calcada no agronegócio, e o agronegócio é de todos os segmentos da economia o que aparentemente menos sofreu, porque parou tudo, menos a produção de alimento, em especial de proteína animal. Tanto que o Estado continua exportando e os índices de exportação, pelo menos na parte de carne suína, foram muito positivos recentemente. O grande desafio hoje é que a hora que nós conseguimos voltar ao normal, e pelo menos aqui em Santa Catarina dá a impressão de que a gente está voltando ao normal, é que haja liquidez
para que as pessoas, e aí pessoas físicas e pessoas jurídicas, tenham dinheiro para gastar, para investir, para poder voltar a rodar a roda da economia. E esse hoje é o maior problema, liquidez, porque os bancos dificultam muito, com medo de calote, qualquer tipo de empréstimo, seja para pessoa física, pessoa jurídica, então nem se fala, a gente acabou de comentar aqui do caso dos pequenos e médios e micros produtores, mas também o próprio governo tem um limite na sua capacidade de endividamento, embora tenha estratégias aí para conseguir superar isso. Esse é o grande desafio. Você, no momento em que a economia, em que as pessoas voltarem à normalidade, e aqui em Santa Catarina está acontecendo um pouco isso, esse novo normal, ter liquidez, ter dinheiro para gastar, porque esse dinheiro vai rodar a economia e vai fazer com que haja uma recuperação, ou inicie-se uma recuperação mais robusta aí de todo o setor produtivo. O cenário realmente é desafiador, que a gente vai continuar discutindo no próximo bloco. No próximo bloco a gente fala sobre os gastos públicos estaduais no combate à Covid-19 e sobre a cariação feita pela CPI dos respiradores. Estamos de volta com edição extra. Temos como convidados os jornalistas Marcelo Espinosa e Fábio Bispo. Discutimos no primeiro bloco os reflexos econômicos da pandemia, especificamente na cadeia produtiva do leite, assunto discutido pela Assembleia Legislativa durante a semana. E a gente começa esse bloco a falar sobre o acompanhamento dos gastos públicos estaduais no combate à Covid-19. Esse assunto também foi discutido pela comissão que está criada especialmente para acompanhar o assunto, e a gente começa ouvindo a sonora do deputado Marcos Vieira. O secretário da Fazenda, o senhor Paulo Eli, e a secretária adjunta, a senhora Michele, apontaram com muita propriedade a origem de todos os recursos que estão vindo para o combate ao coronavírus. Infelizmente, por motivos de doença, o secretário de Estado da Saúde, o senhor André Mota, não pôde comparecer, porque os deputados, além de perguntar a origem dos recursos e se esses recursos estavam depositados no Fundo Estadual de Saúde, os deputados também desejam saber aonde estão sendo aplicados, em compra de equipamentos, instalação de UTIs, enfim, quais as ações que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo no combate ao coronavírus. Então, por isso é que eu usei a expressão de que, infelizmente, nós ficamos, de certo ponto, meio que capenga, porque esteve presente o secretário de Estado da Fazenda com a secretária adjunta e não esteve presente o secretário André Mota, pois alegou estar doente. Marcelo e Fábio, a Assembleia tem acompanhado esse assunto de perto, os gastos estaduais durante a Covid. Isso me remete já de cara em relação à questão da transparência, né? Tem faltado transparência em relação a esse assunto, ou não? Queria uma análise inicial de vocês, especificamente sobre esse assunto. O ideal, né, Gadotti, é que o governo, todos os poderes tenham 100% de transparência. E eu acho que é a meta, né, a ser atingida. Acho que no Brasil como um todo a gente ainda está longe de alcançar isso. E em Santa Catarina, especialmente, se a gente tivesse 100% de transparência, a gente não teria assistido episódios que a gente tem visto, né, por aí, que ocorreram nesses últimos meses e que também a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, eu acredito que o trabalho que a LESC tem, né, com a criação de uma comissão para acompanhar especialmente esses gastos, é uma atribuição dos deputados, né, ela tem que ser realmente feita, aprimorada, e eu acho que é essa construção, né, dos poderes que vai ajudar a trazer a transparência que a gente precisa ver. O governo de Santa Catarina, ele, inclusive, lançou, né, no começo da pandemia, uma sessão especial para os gastos destinados a esse período, a saúde nesse período, mas não me pareceu nada muito novo do que já existia. O que eu acredito que hoje é preciso aprimorar é o controle, né? Não necessariamente só da publicidade do gasto, mas sim fazer o controle e também alinhar os processos para que antes do gasto ser feito, ele poder ser analisado e ele poder ser feito de uma forma mais robusta ou com mais garantias, né, de que aquele investimento realmente está trazendo o retorno que se espera, né?
Quer dizer, não é só divulgar quanto que está sendo gasto para que a população saiba, mas sim avaliar se o dinheiro está sendo bem aplicado. É isso, né? Inclusive, só complementando, essa iniciativa da Assembleia, da criação da comissão especial, inspirou uma comissão na Câmara de Florianópolis também para acompanhar os gastos municipais. Marcelo. O Fábio tocou num ponto importante, você também abordou, Gadotti, que é a questão de que não adianta você ter transparência se você não tiver qualidade no gasto, né? E o que a gente viu no caso dos 200 respiradores e de alguns outros casos que estão aparecendo aí, é de que faltou um pouco desse cuidado. Evidente, a gente tem que levar em consideração que era um momento muito caótico, que houve uma busca desenfreada por equipamentos, por EPIs, e dada a demanda enorme no mundo inteiro, os Estados Unidos comprando com cargueiros vários produtos, isso causou um cenário muito mais difícil, mas a gente tem que levar em consideração que o nosso dinheiro já não é em tanta quantidade. É um dinheiro que pode, inclusive, vir a faltar para pagar folha de pagamento, para outras despesas importantes do Estado, e por isso é importante ficar de olho nessa questão da qualidade do gasto. Na reunião que houve recentemente da comissão especial que acompanha os gastos da pandemia, que a Assembleia realizou, o secretário Paulo Eli, secretário da Fazenda, esteve presente, e era aguardada a presença do secretário André Ribeiro, secretário da Saúde, para justamente detalhar aonde está indo esse dinheiro. E que realmente é a grande dúvida hoje, né? Será que lá na ponta, lá nos pequenos municípios, nas UTIs dos municípios do interior, está chegando o recurso, esses 170 e poucos milhões que a Fazenda disse que Santa Catarina tem até o momento para gastar com a pandemia? Esse dinheiro está chegando realmente quem precisa? Até o momento, a nossa situação, pelo menos, que a gente ouve aí pela imprensa, é de que não há cenários dramáticos como foram registrados em alguns estados do Nordeste, onde a capacidade dos leitos de UTI passou 100%, em Manaus também. A gente teve situação próxima disso no Vale do Itajaí, lá em Concórdia, mas aparentemente a situação está meio sob controle aqui no estado. Mas aí é importante, mesmo assim, que a Assembleia siga esse trabalho, não só a Assembleia, mas os outros órgãos de regulação, TCE, próprio Ministério Público, de acompanhar a qualidade do gasto desse dinheiro. Já que vocês falaram em CPI, vamos chamar a sonora do deputado Ivan Nats, relator da CPI, que essa semana fez a esperada acariação entre os ex-secretários da Casa Civil Douglas Borba e da Saúde Elton de Souza Zeferino e a servidora da Saúde Márcia Jeremias Pauli. Mais uma etapa da CPI concluída, né? Um processo praticamente inédito no Brasil, em assembleias legislativas e CPI, que é a acariação. Funcionou tudo perfeitamente, de acordo com o que os deputados planejaram, com a relatoria acreditava que deveria ser. Foi um momento importante para que os principais envolvidos nesse processo pudessem, entre eles, trocar informações, debater as contradições que há entre um depoimento e outro. E a conclusão que a gente chega nesse momento da CPI é que não se sabe ainda efetivamente quem deu a ordem para a efetivação da transferência dos recursos. Nós temos um servidor que fez o procedimento, mas nós não temos ainda aquele que deu a determinação para que essa transferência acontecesse. Por isso que a continuidade dos trabalhos da CPI é tão importante. Ainda falta um elemento desse processo, que é aquele que efetivamente causou o golpe para Santa Catarina. Fábio e Marcelo, eu queria perguntar para vocês inicialmente, né, para entrar nesse assunto, o que mais chama a atenção de vocês nesse processo de compra dos respiradores? Fábio. O que mais chamou a atenção, eu acredito que não só a minha atenção, mas acho que todo mundo todas as pessoas que de certa forma atuam no controle, né? Seja o deputado que fiscaliza, seja o Tribunal de Contas que analisa o processo e as contas, o Ministério Público, até mesmo a esfera judicial, foi a fragilidade, né? A simplicidade como foi montado um processo para uma compra tão importante e, né, a gente tem um bem mais precioso da pandemia hoje é o respirador, né? Então, a impressão que fica é que eles estavam comprando o respirador como compra o insumo para o material de expediente, né, do dia a dia. Então, acho que foi o que mais chama a atenção, né? Sem contar todo o outro detalhamento que aí entra na suspeição de uma organização criminosa agindo para que tudo
ocorresse dessa forma mesmo, né? Marcelo. Vou usar um ditado que é quase um clichê, né? A pressa é inimiga da perfeição. E realmente, nesse caso, aparentemente, houve uma pressa enorme por parte, especialmente da Secretaria de Estado da Saúde, para tentar adquirir respiradores. E nessa pressa se atropelou aí procedimentos essenciais para garantir não só a transparência, mas a lisura e a qualidade de qualquer processo de compra de equipamentos. Eu, sinceramente, acho muito difícil que a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina não tenha nos seus quadros pessoas que saibam onde se adquirir equipamentos como esse, como respiradores artificiais. Da forma como foi comprado esse respirador, a impressão que dá é que ele foi adquirido como quem às vezes entra na internet para comprar um produto e cai naqueles sites que não são muito confiáveis e acaba sofrendo um golpe enorme. A impressão que dá é essa. Só que o poder público não pode cometer esse tipo de equívoco, né? Nós estamos falando de algo que é público. Se você, na sua casa, cometer esse erro, você vai ter que arcar com as consequências. Mas quando a gente está falando de poder público, a gente está falando de todos nós, do recurso público. Então, realmente, para mim, o que mais chamou a atenção foi isso. Acho que quem vai dizer se houve dolo nesse processo todo é a justiça, né? A CPI também está caminhando nesse sentido para dizer se houve dolo ou não. Mas mesmo que não tenha havido dolo, houve um grande equívoco, uma grande atrapalhada administrativa, processos importantes foram desrespeitados para chegar na situação que a gente está vivendo hoje. A cariação durou 6 horas, um pouco mais de 6 horas, começou no final da tarde, entrou na madrugada. Vocês acham que as participações dos 3 foram esclarecedoras? Alguns pontos que estavam obscuros ficaram esclarecidos ou surgiram mais perguntas? A CPI, né, o objeto da CPI, ele é um julgamento político. Então, claro que ele busca esclarecer os pontos chaves, né, dessa questão, principalmente quem fez o pagamento. Então, a gente não pode esperar que a CPI vai entrar em detalhes sobre a questão patrimonial de ou sobre o empresário que está lá no Rio de Janeiro, ou o presidente da Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro. Então, pensando pela proposta, né, da CPI, bastante informação relevante foi trazida à tona. Não deu para se chegar a um consenso, né, ali na acariação sobre quem fez ou não o pagamento, mas cada um contou a sua versão da história. E também eu vi que foi bastante explorado ali nessa acariação sobre a data que o governador, de fato, teria tomado conhecimento sobre isso, que parece que para os deputados, para o processo da CPI, é algo que vai ser bastante relevante. Só para fazer um adendo, ainda há tempo, a gente estava falando de transparência, contas públicas, e a questão do respirador, da compra dos respiradores, ela é um pouco parecida também com o episódio do hospital de campanha de Itajaí, que também foi um processo que aconteceu bastante apressado, um pouco atabalhoado e acabou não saindo. Então, isso das duas, né, umas, ou enfim, o governo está pouco preparado para processos rápidos e que tenham que ser efetivos, né? Ou tinha alguém realmente ali dentro da administração que estava forçando a barra, tentando passar por cima de todos os processos por interesses outros que não necessariamente fosse o atendimento final aí do público, né? Marcelo. A acariação que a CPI realizou, no meu ponto de vista, a questão do pagamento antecipado não trouxe muitas novidades, a não ser a confirmação desse jogo de empurra entre a servidora, a Márcia Pauli, e o secretário Elton Zeferino, ex-secretário da Saúde. Os deputados, no seu papel, fizeram essa pergunta várias vezes, mais de um deputado batendo nessa tecla de quem autorizou o pagamento, e os dois, tanto a servidora quanto o ex-secretário, no seu direito constitucional, né, permaneceram, deram suas versões e realmente tem muita coisa ainda aí para ser esclarecida. Talvez venha agora com os próximos depoimentos de servidores que foram citados tanto pela Márcia Pauli quanto pelo Elton Zeferino, a Débora Brum e também o José Florencio, que são pessoas da Secretaria de Estado da Saúde, que participaram desse processo, desse apertar o botão, como foi falado muitas vezes na CPI,
para autorizar o pagamento para a Vega Med, e certamente o depoimento deles deve trazer um resultado positivo nesse sentido. Talvez até, e aí é uma opinião pessoal, não posso falar em nome da CPI, uma outra cariação, porque podem surgir novos elementos dos depoimentos dessas duas pessoas, isso com relação ao pagamento antecipado. A gente tem ainda que ver a possível interferência do ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, que aí é um assunto mais complexo, já que também é um assunto que está sendo investigado. Quais são Bispo, você falou um pouquinho antes, na sua fala, informações importantes que a cariação trouxe. Quais você destacaria? Eu acredito que para o processo da CPI, os detalhamentos que a Márcia deu sobre o que compete a ela, sobre a assinatura dela ou não ali no documento, né? E dela ter dito que só o secretário poderia autorizar uma compra acima dos 5 milhões, e também do secretário, né, jogando para cima dela a responsabilidade, dizendo que ela que assinou a nota e tudo mais. Com essas duas informações vai ser passada aí a palavra para os próximos depoentes, que foram vamos dizer assim, os técnicos que executam, né? E aí a gente vai poder talvez tirar aí a dúvida se partiu do secretário, se partiu da Márcia, ou se veio um terceiro agente e que autorizou, né, essa compra. Mas eu acredito que o detalhamento do processo, de como cada um vê o processo, são informações que vão ajudar os deputados a construir essa convicção lá na frente. Não que elas sejam a definição do que aconteceu, mas lá na frente elas vai se juntar como um quebra-cabeça. A versão da Débora ou do Florencio pode casar com uma parte da história que um dos dois contaram, né? Eu até, em relação ao Douglas, até vejo que a cariação foi até mais benéfica para a defesa dele nesse sentido, porque ali ficou num jogo de empurra-empurra entre a Márcia e o ex-secretário Elton. O Douglas acabou não aparecendo tanto nesse processo, né? Ele aparece num processo anterior, um processo mais distante do que a execução em si. Então, também com esses próximos depoimentos, pode-se trazer à tona também qual seria a participação dele, até porque a Justiça pediu a prisão dele, ele está preso, né, de forma preventiva. Então, é de se imaginar que a Justiça tenha convicção, né, para ter feito esses pedidos. Ou pelo menos indícios fortes, né? A gente fala mais sobre isso, especificamente sobre essa questão de uma eventual pressão que o ex-secretário teria feito, que é o que a servidora fala, no próximo bloco. Fique com a gente. Estamos de volta com a edição extra. Temos como convidados hoje os jornalistas Marcelo Espinosa e Fábio Bispo, e estamos falando sobre a acariação promovida pela CPI dos respiradores. Eu pergunto, um ponto central, me parece, desse caso, é a alegação da servidora Márcia, que era superintendente da saúde, de que ocorreu pressão para a contratação específica da Vega Med para a compra de 200 respiradores por aquele valor. Me parece que esse é um ponto-chave. O secretário Douglas Borba, na acariação, negou veementemente. Ele disse que apenas passava informações para que o corpo técnico tomasse as decisões. É isso, né? Essa é a defesa dele, a versão dele. E, inclusive, ele disse que não conhece o empresário Fábio Guasti, que vai ser ouvido pela CPI também, e que aparentemente, o que ficou mais claro agora, que era a pessoa que estava por trás da venda, né? O empresário, ele não aparece em todo o processo de licitação, ele não aparece em nenhum momento do documentado, né? Não há nada documentado que ele estivesse por trás dessa compra. E ele tem uma ligação com o Leandro, uma ligação direta. O Leandro Barros seria o interlocutor do empresário em Santa Catarina, e o Leandro tem uma forte ligação com o Douglas. E, enfim, parece tudo muito subjetivo, né? É difícil aqui a gente fazer julgamento, porque vamos dizer assim, meu papel como repórter é de fazer a apuração e ficar montando, né, esse organograma das coisas. E é mais ou menos, estou te contando mais ou menos como eu vi, né? Como eu estou montando a história aqui na minha cabeça. É muito difícil de dizer se o Douglas fez a pressão direta ou não. A Márcia diz, né? Ela é a servidora,
e ele nega, mas a impressão que dá é que existem formas de se fazer a pressão, e acho que aí a justiça vai ter que ter um time para saber até que ponto é pressão, até que ponto é competência, né? Porque ele também é o secretário da Casa Civil, era o secretário da Casa Civil, ele tem uma autoridade, uma ascendência, de fato, sobre os servidores dos escalões mais abaixo dele, e, enfim, tem que ter esse filtro. O que a gente viu é que o Leandro e o Douglas, eles conversam com a Márcia, a ideia a proposta do Douglas converge na compra dos respiradores, que são do empresário, que viriam do empresário, que é o empresário que tem ligação com o Leandro. Enfim, a gente está vendo assim uma rede, né, de por onde a informação passava e por onde a informação vinha. Então, eu acredito que a justiça vai ter que esclarecer isso melhor, porque parece que não vai ser dessa forma, como a Careação tentou propor, né, perguntando e o Douglas confessando. Não vai ser dessa forma que vai se descobrir se ele fez a pressão ou não. Eu entendo aqui, sem fazer nenhum juízo de valor ou algum pré-julgamento, que o mais difícil nessa questão da possível pressão do ex-chefe da Casa Civil é a materialidade, como você vai materializar as provas dessa pressão. Porque a argumentação do Douglas Borba é a seguinte: eu era o chefe da Casa Civil, eu sou responsável pelos contratos da Casa Civil, não pelos contratos da Secretaria de Estado da Saúde. Com relação à amizade dele com o advogado Leandro Barros, ele argumenta que o conhece por ser uma cidade pequena, por ter uma relação na política, por ser uma pessoa pública, uma pessoa conhecida em Biguaçu, que não é uma cidade muito grande. Vai depender um esforço muito grande da Justiça, aí, principalmente da Justiça, em materializar essa pressão, provas dessa pressão, se é que ela houve. E onde podem estar as provas? Na eventual troca de mensagens ou em alguma prova testemunhal, né, algum depoimento de algum servidor ratificando tudo aquilo que a servidora Márcia Pauli afirmou até agora. Esse, para mim, é um ponto mais complexo dessa investigação. A questão propriamente de quem deu o pagamento, isso é uma questão que é necessário chegar, até porque tem alguém que assina. E essas pessoas, se ninguém eventualmente assumir responsabilidade, não fui eu, quem tiver a assinatura lá no meio do caminho tem que ser responsabilizado. Isso, inclusive, o ex-secretário Douglas Borba já falou algumas vezes, que ele não assinou nada, que ele não participou de compra nenhuma, que ele era o secretário da Casa Civil e apenas repassava as informações para a saúde, enfim, para a equipe técnica do governo. Sim, o que ele afirmava como pressão foi aquilo que o Fábio também colocou, é uma espécie de que ele afirma, né, ele argumenta que era uma assertividade, né, daquela pessoa apressando por resultados, daquele chefe que cobra dos seus subordinados resultado porque está correndo risco de morrer gente, precisa comprar respirador, precisa comprar EPI. Essa é a argumentação do Douglas Borba, mas repito, isso aí tudo a Justiça vai ter que analisar para ver se há materialidade de provas nessa pressão aí que ele teria realizado. Agora, também sem fazer juízo de valor, mas assim, o Estado e o país, enfim, está numa situação excepcional, tem que fazer compras rápidas mesmo, existe uma pandemia, existe a necessidade de fortalecer e equipar melhor o sistema de saúde, ok. Mas vocês não acham que esse episódio coloca uma luz, nos faz refletir especialmente sobre os órgãos de controle do governo do Estado? Quer dizer, em nenhum momento a Controladoria Geral do Estado e a Secretaria também de Integridade não acendeu aí a luz vermelha em nenhum momento nesse processo? Será que não teria que ter um acompanhamento mais de perto, uma lupa maior sobre esses casos específicos durante a pandemia, que são contratos quase 100% feitos sem licitação? Então, Gadotti, como eu tinha comentado antes, todas essas compras elas estão disponíveis lá no portal da transparência. Eu não tenho certeza eu acho que o processo da dispensa de licitação dos respiradores não chegou a ser publicado o número do processo do Diário Oficial, mas a compra estava lá assim no portal da transparência. Isso então nos remete que não é ser só transparente, né? É adotar processos. É uma compra de 33 milhões. Processos internos, exatamente, processos que antecedem o gasto ou processos que sejam
ativados por determinadas situações, como, por exemplo, uma dispensa de licitação de 33 milhões deveria chamar a atenção dos principais órgãos de controle, porque é um valor bastante alto, é um equipamento muito importante, então o governo tinha que estar ligado, muito mais ligado, nessa prioridade. Acho que tem que se elencar as prioridades, porque, claro, a Secretaria de Controle ela não vai conseguir, né, a controladoria ela não vai conseguir analisar todos os processos, nem todas as dispensas de licitações do governo. E isso tem, inclusive, sido utilizado como argumento do próprio secretário Elton Zeferino, de que a pasta gastava, tinha um orçamento muito gordo, que a pasta gastava muito, mas se tu for analisar no período da pandemia, a maior compra é a compra dos respiradores. Então, que se analise dos principais gastos, né, dos mais caros para os mais baratos, ou daqueles mais sensíveis para os menos sensíveis, mas, enfim, tem que se adotar mecanismos de controle mais aperfeiçoados do que só a transparência ativa, né? Essa já foi uma etapa superada. Não adianta a gente dizer que criou novos mecanismos de transparência, que os gastos estão lá colocados, porque isso já existe, isso já está posto. Tem alguns filtros que possibilitem a diminuição de riscos nesse sentido, né? Porque nenhum governo está imune a enfrentar esse tipo de problema. Erros vão acontecer, isso é fato. O problema é o quão grave é o erro. E nesse caso é um erro muito grave, porque aconteceu num momento delicado, por algo que é emblemático, que de repente as pessoas nem sabiam que existiam respiradores e eles se tornaram quase como algo essencial para a sobrevivência da espécie humana depois que começou essa pandemia, e de um jeito muito atabalhoado, processo muito rápido, muito mal explicado, num governo que assumiu com um discurso de intensificar os processos de controle, né, de transparência, usando até um termo típico da iniciativa privada, que é o compliance, né, para tentar tornar esses processos de melhor qualidade, os mais transparentes e evitar erros. Pode até ser que, se você jogar na balança de todos os processos de licitação que o governo fez desde quando esse governo que assumiu em 1º de janeiro de 2019 assumiu, pode ser que seja uma pequena quantidade aí de problemas, mas o problema aconteceu num momento delicado e de uma forma extremamente grave, que não foi só a questão do superfaturamento, foi a questão de que não houve entrega, e ninguém sabe até agora se realmente se comprou de quem tinha condição de entregar. Aliás, sabe-se que a pessoa não entregou, mas se realmente se comprou da pessoa certa. Né? A impressão que dá é que se caiu num grande golpe, né? Analisando de forma bem simples, assim, típicos daquele que eu me referi antigamente, de você, na sua casa, entra lá no computador, procurando um celular, vai lá, acha por um preço, compra e cai num site que é falso, que é um golpe. O problema é que, além de ser caríssimo o respirador, o produto que foi entregue, que nem chegou a ser entregue direito, não era aquele que foi comprado, e não tem perspectiva, aparentemente imediata, de recuperar aquele dinheiro que foi gasto nessa compra. Isso que eu ia complementar. Ainda está sendo feita uma análise sobre como os equipamentos comprados poderão ser utilizados, né? Já se sabe que não podem ser utilizados para o objetivo para o qual foram adquiridos, é isso? É isso, né? É isso. O secretário André Ribeiro informou que esses 50 respiradores, ele nem considera que esses 50 que chegaram dos 200 são parte dos 200, porque como havia um problema aí na documentação para liberar isso do ponto de vista alfandegário, a Receita Federal, em virtude do momento delicado que a gente atravessa, resolveu doar para o governo de Santa Catarina esses produtos, esses 50 respiradores. Mas eles vão ser utilizados, em princípio, para transporte de pacientes, né? Não é para utilização para formar leitos de UTI voltados ao atendimento de pacientes da Covid. Fábio Marcelo, um dos destaques da CPI também, um assunto que rendeu discussão, foi a questão das datas em que o governador teria tomado ciência sobre o problema da compra dos respiradores. O Douglas Borba, o secretário Zeferino, fala que houve uma conversa no dia 15 de abril e o ex-secretário Douglas no dia 22 de abril. É isso, né? É isso mesmo, Gadotti. Eu acho que nesse ponto a CPI acaba criando um fato,
né, que enseja aí, né, um esclarecimento por parte do próprio governador, porque existem versões para a data quando ele ficou sabendo efetivamente dessa compra. O secretário Elton Zeferino disse que avisou o governador no dia 15 já de abril que essa compra teria dado problemas e que, enfim, estava tratando disso. Já o Douglas Borba afirma que o governador teria ficado sabendo dessa compra no dia 22, junto com ele, quando o Elton informou, né, durante uma reunião, que nós, os jornalistas do Intercept, estávamos procurando o governo para falar desse assunto e que isso se tornaria público. Então, sobre quando que o governador ficou sabendo, parece que agora é um novo fato, né, da CPI também. Agora, só antes da contribuição do Marcelo, agora essa informação ela tem mais relevância no sentido de avaliar as providências que foram tomadas pelo governo a partir dessas datas, né? Porque a compra já estava feita. Talvez um indicativo da defesa, digamos assim, do governador nesse aspecto é que ele já falou durante a semana numa live que a responsabilidade seria o problema na falta de controle dos órgãos que deveriam cuidar disso, da Secretaria da Saúde, e que o governador não tem condições de acompanhar tudo o tempo todo. O que chamou a atenção também dos deputados na CPI é que o ex-secretário Douglas Borba afirmou que ele, Douglas Borba, só tomou conhecimento do problema no dia 22 de abril. Se o secretário Elton Zeferino havia dito ao governador que o governador sabia já no dia 15, causou estranheza nos deputados o fato de que o Douglas Borba não ficou sabendo do dia 15 ao dia 22, por meio do governador, desse problema dos respiradores. Até porque o Douglas Borba era um braço direito do governador Carlos Moisés. Então, são aspectos aí que vão ser esmiuçados, provavelmente, nessa explicação que o governador deve dar aí à CPI. Pois é, a CPI aprovou a oitiva do governador, a assessoria do Centro Administrativo já falou que ele não virá à Assembleia e que ele vai prestar as informações por escrito, que ele não se furta a prestar as informações, mas vai ser por escrito. Qual a importância, na avaliação de vocês, desses esclarecimentos do governador Carlos Moisés sobre esse assunto? Bom, eu acho que, como eu já tinha afirmado antes, a CPI agora ela cria um fato que é trazer o governador diretamente para dentro desse processo de explicações sobre o que aconteceu. O que a gente está vendo em Santa Catarina é um roteiro um pouco diferente, mas, enfim, é um roteiro que, de certa forma, tem acontecido em outros estados. E nos outros estados a gente tem visto governadores sendo colocados na linha de frente para responder sobre essas questões, porque, afinal de contas, assim como aqui nos outros estados também é o bem mais precioso da pandemia, também eram as compras mais importantes e também era o equipamento que todo mundo estava esperando para, enfim, tentar amenizar o problema da Covid-19. Aqui em Santa Catarina, o governador vai ter que fazer essa linha de frente agora. Se ele não fizer de forma espontânea antes de ser chamado para prestar sua oitiva, né, ou prestá-la de forma escrita, como ele afirmou, ele vai ser emparedado. Me parece que existe um componente político bastante forte aí, que, né, no fim das contas, é uma pressão para cima do governador, mas, por outro lado, abre-se aí uma margem para o governador se manifestar, né, de uma forma talvez mais aberta, mais sincera. Ele fez algumas transmissões, a primeira que ele fez, inclusive, foi uma transmissão de via única, foi um comunicado, ele chegou a fazer uma ou outra coletiva, também num ambiente muito controlado. Eu acho que o governador, eu acho que os catarinenses esperam que o governador fale do assunto de peito aberto, porque vai ser dessa forma que ele vai conseguir convencer os catarinenses das posições dele, se ele de fato não tinha no envolvimento, se ele não sabia, ou se ele não tinha responsabilidade direta sobre a compra. O que as pessoas querem crer é que o governo, né, quando se elege o governador, ele tem a responsabilidade por cuidar do Estado como estrutura, né, como máquina. Então, acho que está faltando isso mesmo, está faltando a gente entender do governador aí onde é que ele entra na história
e a CPI vai proporcionar isso. Marcelo? O Fábio tocou num ponto importante, que é o aspecto político dessa oitiva do governador, né? A CPI, embora seja uma comissão dotada de poderes típicos das autoridades judiciárias, ela tem um caráter político, que é uma coisa que você espera que um juiz, que um promotor, um investigador não tenha, um investigador da Polícia Civil, por exemplo. Mas a CPI tem esse componente, porque ela está dentro de uma casa eminentemente política, que é a Assembleia Legislativa. Os deputados que integram a Assembleia, a CPI, são deputados que estão constantemente sendo pressionados por seus eleitores a cobrar explicações sobre a compra dos respiradores. A atitude de chamar, de convidar, né, o governador para uma oitiva, e vai ser aí por meio de um depoimento por escrito, porque existe um entendimento de que não há poder para a CPI convocar o governador, né? Isso seria inconstitucional, um entendimento da Procuradoria-Geral do Estado. Né? Essa questão está muito mais para mostrar uma uma fragilidade da base política do governador dentro da Assembleia do que por qualquer outro motivo, do que para tentar, eventualmente, achar o governador culpado de toda essa situação. A própria composição da CPI é um exemplo disso. Nós não temos na CPI, nenhum dos membros da CPI é alguém assumidamente membro de uma base, mesmo que seja informal, do governo dentro da Assembleia. Então, a atitude de convidar o governador vem a mostrar um pouco dessa fragilidade. Eu sei que há muitas críticas com relação a isso, muitas vezes as pessoas questionam que há uma espetacularização disso, mas isso é desse jogo chamado democracia, né? Faz parte de todo o processo isso que está acontecendo, isso que a CPI está fazendo. E para isso existem as outras instituições que funcionam dentro do Estado Democrático de Direito para aparar aí eventuais exageros de um lado ou do outro, né? Se eventualmente o governador entende e a Procuradoria já disse que entende que é inconstitucional que ele seja convocado para uma CPI, isso vai ser respeitado, obviamente, e a CPI vai ouvi-lo aí da forma que for interessante. E é uma forma também de transparência, né? A gente cobra tanto transparência, o governador terá a oportunidade aí de se manifestar de uma forma mais incisiva, especificamente sobre essa questão dos respiradores. Importante que todas essas dúvidas sejam esclarecidas, né? Afinal, envolve saúde pública e dinheiro público. Queria agradecer a participação do Marcelo Espinosa, do colega Marcelo Espinosa e do colega Fábio Bispo no programa de hoje. Eu que agradeço, Gadotti. Foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Também agradeço aí ao Marcelo. Acho que o papo foi bastante produtivo e até uma próxima. Agradeço também pelo convite, parabenizar o Fábio pela reportagem, o exemplo aí do quão é importante a imprensa livre de amarras, para a consolidação da nossa democracia. O que o Fábio fez por meio daquela reportagem nada mais é do que o exercício pleno da democracia, e é aquilo que a gente está vendo agora, as instituições funcionando para tentar evitar que erros como o que aconteceram, essa questão dos respiradores, se repitam e que as pessoas sejam punidas. Obrigado. E a edição extra fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.